Graça e paz, irmãos. Vamos dar continuidade à série de áudios sobre o livro de Gálatas. E hoje eu gostaria de comentar o capítulo 3, versículo 1, que me chamou bastante atenção. Ao ler a carta aos Gálatas, eu pude perceber que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta àqueles irmãos na localidade da Galácia, onde era composta por algumas cidades, entre elas Antioquia da Pisídia, Licaônia, Listra, Derbe. E Paulo ele estava muito perplexo com tudo que estava acontecendo ali. Então ele faz no total de 18 perguntas nessa carta. E são perguntas muito diretas e reflexivas para aqueles irmãos que estavam ali. Porque, querendo ou não, o que estava acontecendo naquela região poderia colocar em jogo o Evangelho. Então Paulo, com o encargo que ele tinha pelo Evangelho, como um apóstolo, como aquele que estabeleceu a localidade na Galácia, ele se via no dever de chamar a atenção daqueles irmãos. E então no capítulo 3, no versículo 1, ele diz: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Percebam, irmãos, Paulo a todo momento tenta trazer àqueles irmãos a consciência daquilo que ele ensinou para aqueles irmãos, que foi Cristo crucificado. Paulo não ensinou outra coisa para aqueles irmãos, ele pregou o puro e genuíno evangelho. Ele ministrou sobre Cristo na intenção de colocar Cristo como um outdoor, como um pôster, para aqueles irmãos olharem para Cristo e terem Ele como centro. Porque não seria pelas obras humanas que eles herdariam a salvação ou seriam aperfeiçoados na vida cristã, mas sim através da graça de Deus, que é um dom, que é um presente, e esse trabalhar na vida seria um fruto do Espírito Santo. Porém, como nós já temos visto ao decorrer dos estudos, aqueles judaizantes que vieram de Jerusalém, partiram para Antioquia e depois se espalharam por outras regiões, começaram a trazer um falso ensino para aquelas pessoas. E por isso que em Antioquia os irmãos estavam com muitas dúvidas por conta daqueles falsos ensinos e começaram a se perguntar: será que eu realmente necessito guardar a lei? Porque aqueles judaizantes falavam: olha, vocês devem se circuncidar, vocês devem guardar o sábado, vocês devem guardar as ordenâncias. E começaram a colocar coisa na cabeça daqueles irmãos. Então ocorreu um grande problema, ao ponto de os apóstolos e os mestres daquela região, daquela época, terem que se unir no que foi chamado Primeiro Concílio de Jerusalém para decidir sobre essa questão. E foi aí então que ficou bem claro de que não era necessário nada do que os judaizantes estavam falando. Porém, esses irmãos inquietos, esses falsos irmãos, na verdade, inquietos, que são os judaizantes, eles não respeitaram essa decisão. E foi então que eles partem para as regiões da Galácia e ali começam a ensinar este outro evangelho que Paulo fala como um evangelho de espécie diferente. E então chegamos a este ponto aqui do capítulo 3, que Paulo faz essa pergunta de reflexão para os irmãos. A palavra insensatos, ela pode ser usada também como tolos ou sem entendimento. Porque aqueles irmãos eles estavam acatando uma doutrina que anulava a graça de Deus e a morte de Cristo. E era uma grande tolice, porque você deixar de seguir aquele entendimento que você recebeu quando Paulo ensinou a eles o puro evangelho, e agora eles começam a seguir algo totalmente imprudente, que não tinha nenhum cabimento, que não tinha nada a ver com aquilo que Cristo tinha ensinado aos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles estavam totalmente sem visão, eles foram enganados.
um estudioso, um erudito, chamado F.F. Bruce, ele usa a palavra hipnotizou no lugar de insensatos. Porque realmente eles foram enfeitiçados, eles foram encantados por esses falsos ensinadores. Porque eles deixaram de olhar para Cristo e começaram a olhar agora para o que eles faziam, para as suas obras. E começaram a se achar merecedor da salvação, do aperfeiçoamento, por conta daquilo que eles estavam fazendo. E por conta de tudo isso, eles estavam sem vida, eles estavam se aperfeiçoando por conta própria. Até porque eles queriam algo rápido, algo que fosse gerado o mais rápido possível. Porém, todos nós que somos cristãos sabemos que a vida cristã ela é uma vida que ela vai crescendo com o tempo, com o trabalhar, e não é do dia para a noite. Porém, aqueles irmãos da Galácia que estavam sendo enganados, eles queriam algo muito rápido, algo que pudesse trazer para eles uma espiritualidade. Como isso é perigoso, irmãos? Então eles foram tentados por esses judaizantes e eles foram hipnotizados por eles. O que é que nós aprendemos com tudo isso? Existe um grande perigo de nós sermos hipnotizados e fascinados por algo que possa nos trazer uma espiritualidade instantânea. E o que é que nós temos visto nesses últimos dias? Será que o evangelho que tem sido apresentado para nós, ou o evangelho que tem sido pregado em muitas comunidades, tem sido o evangelho da graça de Deus? Ou tem se tornado um evangelho legalista? Um evangelho onde devemos seguir ordens? Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. Para eu avançar espiritualmente eu preciso fazer isso, 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 e são regras e mais regras, e métodos e mais métodos. Ou nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e diariamente nós estamos avançando com Deus através do trabalhar da cruz, conhecendo mais do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho, irmãos, é Jesus Cristo e este crucificado. Tudo aquilo que é método, coisas humanas que são usadas para aperfeiçoamento, para capacitação, todas essas coisas, elas podem ser muito perigosas, porque podem nos fascinar e fazer com que nós nos inflemos muito e começamos a nos tornar pessoas que estão sendo fascinadas por algo que não tem nada a ver com Cristo. Então esse é o perigo de nós sermos, assim como aqueles judaizantes foram enganados, assim da mesma maneira corremos esse grande risco em nossos dias. Por isso devemos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós estamos aprendendo, ouvindo, para que assim possamos ter uma visão clara para onde nós estamos indo. Será que este é o evangelho que Cristo realmente tem ensinado? Ou será que nós estamos sendo fascinados, enganados por esses homens que querem ensinar algo no qual Cristo não ensinou? Porque Paulo vai falar, irmãos, que ele não pregou outra coisa para eles a não ser Cristo e este crucificado. Então perceba que o evangelho ele tem um alvo, que é formar Cristo em nós. O evangelho é uma pessoa, é Cristo, é falar dele, é aprender dele, é conhecer mais dessa pessoa gloriosa. Tudo que tenta nos levar para outro entendimento não passa de legalismo, e era isso que estava acontecendo nessa região, o legalismo disfarçado, as pessoas começando a seguir seus próprios, indo para o judaísmo, seguindo as leis, cumprindo as ordenanças, como se isso fosse aperfeiçoá-los. Porém, eles estavam esquecendo do principal, do trabalhar diário da cruz, do trabalhar do Espírito Santo. Então é isso, irmãos. Que Deus possa ter falado ao seu coração e vamos continuar falando e observando alguns pontos interessantes nessa carta maravilhosa que é a carta de Gálatas. Um grande abraço, que Deus abençoe.